Palavra de Deus em Lucas capítulo 1. Eu lerei do versículo 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, esse texto de Natal sobre o nascimento de Cristo, ele é muito rico e ele é muito longo. Eu poderia fazer uma mensagem aqui como os puritanos, passar a tarde toda aqui pregando, se eu fosse pregá-lo inteiro. Mas eu vou destacar só um versículo para que a gente medite nessa manhã, o versículo 35, que diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E diante desse versículo eu queria propor o seguinte tema: o Natal acontece quando alguém se converte também. No momento da conversão da pessoa, também é o momento do Natal. Talvez um Natal mais, vamos dizer assim, importante, né, pregado, segundo assim, vamos dizer, particularmente, né, para cada pessoa. Porque o Natal que nós comemoramos, a gente sabe que não podemos ter certeza que foi realmente no dia 25 de dezembro que o Senhor Jesus ele nasceu. Mas no nosso coração, o Senhor Jesus, ele nasce todos os dias quando alguém se converte. Então, particularmente, é um Natal para a vida de cada pessoa, que é a maior alegria. Não existe felicidade maior do que quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. A sua vida, ela passa a tomar sentido. Aquela vida que você levava, muitos de nós, como no meu caso, terríveis pecadores, às vezes envolvidos, como fui eu, até com drogas. E quando você tem um encontro com esse Jesus maravilhoso, você pode olhar para trás e ver como que era triste, como que você vivia, muitas vezes sem perceber. Você achava que estava numa boa, como diz os outros aí, né? Nós, antes de nós nos convertermos, e principalmente nós que, como no meu caso, eu fui um viciado, as pessoas vêm dar o conselho para a gente, né? A gente até desfaz. Eu me lembro que eu falava que eu estou numa boa, não sei o que, não sei o que lá, né? Mas, coitado, a gente não sabe o lugar que a gente está, a tristeza que a gente causa para a família.
né, a morte espiritual que a gente ainda vive. Então, é maravilhoso quando você realmente tem um encontro com o Senhor Jesus. É a coisa que mais importante, é o verdadeiro Natal. Comemoramos o Natal e é muito bonito, né, aí a gente comemorar, mas esse Natal particular eu creio que ele é muito mais maravilhoso. Os natais, ultimamente, na sociedade atual, tem sido comemorado muitas vezes de forma que não tem nada a ver nem com o Natal da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós percebemos, né, no mundo atual, onde tudo saiu do eixo, vamos dizer assim, em todas as nações, particularmente, o consumismo chegou de uma forma terrível, onde as pessoas que não conhecem a Jesus fazem do Natal uma coisa totalmente diferente do que é o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo Jesus. Nós percebemos que tem distorcido completamente, inclusive com a adoração de outras coisas que não tem nada a ver com o Natal, né? A gente pode até mesmo falar sobre o Papai Noel, vamos dizer assim. Nós costumamos, às vezes, criticar, né, os nossos irmãos católicos, aqueles que não conhecem uma teologia reformada como nós conhecemos, que adoram, por exemplo, uma imagem como Nossa Senhora Aparecida, mas muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos, que colocamos, isso não estou falando só na nossa igreja, mas no sentido geral do evangelicalismo mundial, né, uma figura como o Papai Noel, né, que engana as crianças, né, e toma um outro sentido completamente diferente do que é o verdadeiro Natal, passa a ser somente consumo. Muitas vezes as festas de Natais são regadas com bebidas alcoólicas. Muitas vezes nós percebemos o que acontece em muitos lugares, até mesmo por causa do excesso de embriaguez, acontecendo brigas, outras coisas que não é do agrado de Deus, e eu tenho certeza que isto não é o verdadeiro Natal. Como eu disse, o verdadeiro Natal é quando você tem um encontro com Cristo, né? E você é transformado pelo Evangelho, e você passa a viver realmente o que é o verdadeiro Natal. Daqui para frente, o apóstolo Paulo diz assim: não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, as coisas tomam um rumo totalmente diferente na vida daquele que realmente conhece ao Senhor Jesus. Eu não estou aqui desfazendo da nossa fraternidade entre os nossos familiares. É bom, é gostoso a gente estar entre os nossos familiares, na nossa família, né? Mas nós, como cristãos, nós vamos ter sempre uma mensagem a levar àqueles que ali estão conosco e ainda não conhecem Jesus. Aqueles nossos parentes que ainda não conhecem a Cristo, todos nós temos em nossas famílias. E eles vão olhar para nós e vão também verem o que é o verdadeiro sentido do Natal. Eles vão falar: essa pessoa realmente é diferente, e até mesmo através do nosso testemunho, as pessoas vão começar a mudar e querer ser igual você que conhecem a Jesus. O presbítero Moisés falou ontem a respeito do culto que tivemos lá na igreja presbiteriana do Itaim Paulista para os pastores do nosso sínodo, e eu tive o privilégio de ouvir um dos meus professores de seminário pregar ontem lá, o reverendo Gildásio, e uma mensagem maravilhosa, na qual ele destacou o que deve ser um pastor, como deve ser a vida de um pastor, e como o presbítero Moisés falou aqui, a necessidade da vida de oração, e logo em seguida ele falava que essas coisas, elas não devem estar destinadas só aos pastores, mas a todo cristão, a toda pessoa que se diz evangélica, tanto as mulheres como aos homens. Essas coisas
que se referem à vida espiritual, elas devem estar presentes na vida de todo crente, porque isso é realmente o que é o verdadeiro Natal. E aqui nesse texto que a gente leu, a gente pode perceber que através do anúncio, né, que foi feito ali para Maria, né, do nascimento do nosso Senhor Jesus, a gente percebe o que acontece até mesmo na vida daquela mulher, né, uma jovem ainda inexperiente, aonde o anjo vem e chama e diz a ela que nela ia se formar o Salvador de cada um de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, ela submissa, diz que se faça a sua vontade em mim. Um grande exemplo, né, dessa mulher, na qual aconteceu com ela o que acontece também com cada um de nós que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o maior exemplo que Maria dá para nós é a submissão, né? Não é só as mulheres que devem ser submissas, nós homens também temos que ser submissos ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em submissão, hoje em dia também, muita coisa foi distorcida, pensando que a submissão é simplesmente a pessoa se tornar uma coisa assim, só debaixo da obediência, mas não. A submissão é uma das maiores virtudes, vamos dizer assim, que alguém pode receber, tanto uma mulher como um homem. Quando você se torna submisso à palavra de Deus, você vai obedecer. Você vai obedecer segundo a palavra de Deus. E a Bíblia é cheia, né, de ensinamentos, tanto para a mulher como para o homem. E nesse sentido, cada um de nós vamos ter o nosso particular também assim, muitas vezes para obedecer. E tanto o reverendo Judas dizia ontem, tanto para o pastor, como para a esposa do pastor, como para cada um de nós, todos nós temos essa obrigação de sermos submissos à palavra de Deus. E sendo assim, nesse versículo 35, ele vai mostrar aqui o que acontece com cada um que se converte, né? Vamos dizer assim. A primeira coisa que o versículo vai dizer aí, o versículo 35, é que descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele dizendo isso a Maria. E também acontece com cada um de nós quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. Nós ouvimos hoje em dia os ensinamentos aí fora, também bastante distorcido com relação ao batismo do Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. Muitos pregam aí que o batismo com o Espírito Santo deve levar você a determinados dons, a língua estranha, a dons muitos sobrenaturais que muitas vezes muitos buscam e às vezes não acontecem, e às vezes as pessoas até desanimam por causa que esses dons não acontecem com ele, porque entendem de forma, vamos dizer assim, errada o que é o novo nascimento, o que é o batismo, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Realmente o Senhor, Ele te dá dom, mas o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é a tua conversão. Quando o Senhor Jesus se revela a você e você se converte, você está sendo batizado com o Espírito Santo. Daqui para frente agora, é lógico, você vai ter que ter uma vida espiritual, você tem que ter uma vida de oração, você tem que estudar a palavra, participar da escola dominical, ter uma vida particular na sua devocional. E é lógico, Deus, Ele vai te dar os dons. Se você for para ter um dom de pregação, Deus vai te chamar e vai pôr você aqui para pregar. Se você vai ser o dom para ser o presidente da SAF, você vai ter o dom para seja lá o que você for fazer, Deus, Ele vai dar um dom para você e você vai desenvolver esse dom. Então, esse batismo com o Espírito Santo, a sua conversão, agora você pertence ao reino de Deus. Você não vai esperar morrer para você ir para o céu. Você vai ter já o Senhor Jesus morando dentro de você, e você é batizado com o Espírito Santo. Você já faz parte do reino de Deus. E o Senhor Jesus diz agora que ninguém mais vai tirar você da mão dele. Você agora pertence ao reino de Deus. E daqui para frente, o apóstolo Paulo, ele diz assim: buscai as coisas lá do alto, aonde o Senhor Jesus está, e não as que são da terra. E essas coisas lá do alto é que são realmente esses dons maravilhosos que você tem que ter para você
edificar a igreja e edificar a sua casa. Mas o versículo ele vai ter uma outra parte aí também, que ele vai dar um outro ensinamento, né? Ele vai mostrar, ele vai dizer assim: por isso também o ente santo que há de nascer, aliás, desculpe, irmão, a segunda parte ainda, né? O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, né? Versículo 35, a parte B. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E todo aquele que tem um encontro com Cristo, também acontece isso com ele. Nós temos paz, né? A paz que só o Senhor Jesus pode te dar. O Salmo 91, no versículo 1, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. E depois que você é batizado com o Espírito Santo, você nasce de novo, e daqui para frente agora você descansa à sombra do Altíssimo. Muitos de nós passamos muitas vezes por momentos de tribulação, por momentos difíceis na nossa vida, e se nós não tivermos esse Espírito Santo e buscarmos esse Deus para nossa consolação, muitas vezes acontece como descrente, nós também acabamos por nos desesperar e muitas vezes praticar alguns atos que até desagradam a Deus, mas não é para ser assim. Quando vier a tribulação, quando vier a doença, quando vier até a perseguição sobre a sua vida, se você realmente se ajoelhar e entrar na presença de Deus e pedir para Ele a paz, eu tenho certeza que Deus vai te dar. Basta você ter essa fé de saber que o poder do Altíssimo te envolverá, assim como envolveu Maria, e você vai descansar à sombra do onipotente Deus, forças sobre a sua vida. Agora sim, a última parte do versículo vai dizer o seguinte: por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós estamos vivendo uma época de proliferação de seitas, de proliferação de religiões. A todo dia nasce uma nova igreja, a todo dia nasce uma nova filosofia, né? Pessoas às vezes tentando mostrar que o cristianismo não é a verdadeira religião, né? Que a nossa fé ela é pequena perto de que algumas seitas ensinam. Nós percebemos hoje em dia aí, por exemplo, né, a seita aí que bate de porta em porta, né, querendo que você passe lá para o lado deles com uma mensagem totalmente distorcida. Às vezes lá no seu portão eles falam até de Jesus, mas se você começar a frequentar lá o salão do reino lá, você vai perceber que não é nada daquilo que eles ensinam, eles querem distorcer. E não só eles, mas muitas e muitas, até mesmo igrejas que têm sido abertas hoje em dia, portas que têm sido abertas, baseada, né, como diz o apóstolo Paulo, em um outro evangelho. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos irmãos, né? O apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele vai dizer que mesmo um anjo do céu vier falando de um outro evangelho que seja anátema, que nós não demos crédito a qualquer pregação, mas sim a essa pregação que Jesus nos mostra, essa pregação que está aqui sendo dita a Maria, até mesmo na hora dela conceber a Jesus Cristo, ela se fez submissa e obedeceu. E é isso que acontece com cada um de nós. Nós temos que realmente obedecer a palavra de Deus para que nós possamos ver a nossa fé crescer. Uma das coisas que esse texto vem ensinar a nós é com relação à nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A trindade completa na nossa vida é que vai dar o crescimento espiritual para cada um de nós. Então, queridos, que nós possamos realmente olhar para o Natal e perceber o que é o verdadeiro Natal. Já aconteceu com você. Você agora já mostra ao mundo o que é o verdadeiro Natal. A conversão é a coisa mais importante que aconteceu na sua vida. Nada pode se comparar ao que aconteceu com cada um de nós, esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Na Bíblia tem a história, né, também de uma mulher que estava lá no poço de Jacó, e aquela mulher, tirando água ali,
viu se aproximar o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus chega perto daquela mulher e fala para ela: mulher, se você soubesse quem fala com você, você lhe pediria e ele lhe daria água da vida. E muitos distorcem esse texto, né? O reverendo Gildásio hoje, ontem na pregação, ele se referiu a isso e contou alguma coisa que está acontecendo aí, distorcendo até essa pregação. Mas aquela mulher ali, ela teve um encontro com Jesus Cristo, a mulher samaritana. Ela pôde sair ali daquele poço sendo uma missionária. Foi lá para Samaria, começou a falar de Jesus. E depois muitos vieram ter com Jesus e chegaram para ela falar: olha, nós agora não estamos só acreditando só porque você falou, mas nós estamos acreditando porque nós vimos o que é realmente o Senhor Jesus. E nós, embora agora nós cremos pela fé, nós não vemos mais o Senhor Jesus na nossa frente, mas pela fé também nós podemos dizer como aquelas pessoas: eu agora creio, não somente porque você está me dizendo, mas eu creio porque também eu ando com Deus. Porque nós vivemos, meus queridos, em uma época da graça, aonde aquele que foi alcançado pelo Evangelho, você tem mais responsabilidade, mas também você tem mais poder do que os nossos irmãos lá de Israel. Por quê? Agora você foi batizado com o Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo vinha, pairava sobre a pessoa, fazia a obra que Deus tinha para aquela pessoa. Aquele crente, né, como Davi, que fez tantas coisas, né, mas não era assim como o nosso hoje, que você é batizado com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz que uma vez que você é salvo para sempre. Ele faz morada dentro de você. E você é batizado com esse Espírito Santo. E você nunca mais vai sair da presença do Senhor Jesus. E Jó dizia, né? Jó que ainda não tinha esse privilégio de ter o Espírito Santo permanente, dizia, né? Eu antes, né, eu só seguia de ouvir falar, mas hoje eu sigo por causa que eu ando com o Senhor. E hoje em dia não tem mais como você não andar com o Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E aonde você for, você leva a Deus, porque você é morada do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso o que aconteceu conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. E que nós, por sabermos que o Espírito Santo habita em nós temos que passar ao mundo o que é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal que não é o que está sendo comemorado. É o verdadeiro Natal que não é Papai Noel. O verdadeiro Natal que não é consumismo. O verdadeiro Natal que é novo nascimento. Que nós realmente possamos mostrar ao mundo que esse Jesus maravilhoso veio ao nosso coração e trouxe o verdadeiro amor, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer, no último versículo lá do texto, né? Eu não me lembro o número agora, que permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Destas três, mas a maior dessas é o amor. E quem que é o amor se não é o Senhor Jesus Cristo? Quem que é o amor se não é Ele habitando dentro do seu coração? Quem que é o amor se não é Ele te conduzindo para os lugares mais difíceis? E o Espírito Santo te dando os livramentos maiores que você pode crer, né? Nós não imaginamos, queridos irmãos, quantos livramentos o Senhor nos dá por dia. A gente passa por terríveis perigos dia a dia. E o Senhor nos livra de todos. Muitas vezes são invisíveis. Muitas vezes o Senhor nos dá livramento, às vezes por atravessar a rua, né? A gente ali não presta atenção, de repente lá vem um carro passando perto de outras coisas. Às vezes, quantos que são livres aí nas favelas de bala perdida? Então, é porque nós que somos cristãos, nós temos que ter essa certeza, que além do amor habitar em nós, nós também temos que levar esse amor às outras pessoas, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Isto é o verdadeiro Natal. E dizer a eles, se você ainda não recebeu o verdadeiro Natal, se você ainda não recebeu Jesus como seu suficiente Salvador,
Essa é a hora, né? Nós temos aí o nosso programa da igreja, eu não sei se os irmãos acompanham, todos os sábados, às 8 horas da manhã, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes tem o programa lá na Rede TV. E cada mensagem maravilhosa que tem sido passada ao mundo ali. Então, que nós possamos realmente até dar valor mais também para a nossa igreja, né? Quando tem esses programas de televisão, assistir, dar atenção aí para as coisas da nossa igreja. Então, queridos, a mensagem que eu quero deixar principal aqui hoje é essa: Jesus, o maior amor. Jesus, que aquele que ainda não conhece a Jesus, que ele possa ter um encontro realmente com esse Cristo e essa fé que é dada a todos nós. Amém?